Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos estudar o conteúdo da semana 6 do PET 3 do terceiro ano. Iniciamos os nossos estudos da semana 6 com uma mensagem. Não tenha medo, tenha fé, muita fé. Alguns aspectos da criminalidade no Brasil. No início dos anos 80, a comunidade Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, tinha se tornado conhecida como uma das mais violentas do Brasil. Os meios de comunicação se referiam à população local como perigosa, bandida e sem escrúpulos. A antropóloga brasileira Alba Zaluar, ela estudou e pesquisou sobre essa comunidade e no seu livro A Máquina e a Revolta, de 1985, ela tenta desnaturalizar essa ideia do senso comum de que pobreza e violência estão relacionados, diretamente relacionados. Para ela, se fosse assim, todos os pobres seriam criminosos e todos os criminosos seriam pobres. E isso está longe de ser verdade, como comprova a existência de crimes de colarinho branco, que são cometidos por cidadãos de bem das classes médias e altas. A grande maioria dos moradores de lugares violentos e segregados, separados, como demonstram as pesquisas, são trabalhadores honestos e eles repudiam a criminalidade. E as suas aspirações são bastante semelhantes às da classe média. Há sociedades também muito pobres, como a indiana, por exemplo, em que os índices de criminalidade são baixíssimos, se comparados com países ricos, como os Estados Unidos. A desigualdade e não a pobreza tende a resultar em violência no contexto de uma sociedade de consumo. No Brasil, o acesso ao consumo aumentou significativamente nas últimas décadas, mas está longe de incluir a todos. E os pobres seguem tendo seus direitos civis desrespeitados. E os seus acessos aos equipamentos urbanos, aos serviços públicos, também é menor se a gente for comparar com o das classes médias e altas. Alba Zaluar sugere que muitos jovens pobres optam por fazer parte das redes criminosas porque elas podem lhe oferecer prestígio e poder. Um poder que se opera na cultura da masculinidade, com uma lógica da guerra, um reconhecimento por meio da imposição do medo. Essa rede aspira a um estilo de vida em que ganham destaque os bens de consumo, cujo acesso dificilmente poderia ser alcançado por esses jovens e os seus familiares por meio do trabalho. Mas, como constatamos cada vez mais, junto com este prestígio e poder garantidos pelos lucros do tráfico de drogas, vem a morte precoce e violenta. E todos os que moram em zonas dominadas por essa lógica da guerra, do tráfico, também estão expostos à chance de morrer de forma violenta e arbitrária. As pesquisas mostram que nas regiões metropolitanas, a maioria das mortes violentas vitimam rapazes, jovens, negros e pardos. O fato das maiorias dos presos serem jovens, pobres, negros e desocupados também deve à existência de um roteiro típico seguido pela polícia, que associa de antemão pobreza e juventude, preta e parda, a criminalidade. A emergência das milícias é um outro aspecto marcante na criminalidade do Brasil.
As milícias, elas são organizações paramilitares que não fazem parte das Forças Armadas Nacionais, mas que atuam ilegalmente e de forma bem organizada. Elas atuam nas comunidades, nas favelas, sob o pretexto de combater o tráfico. Nelas, policiais e ex-policiais organizam-se em grupos armados e cobram uma taxa da população em troca de proteção e em troca de alguns outros serviços também. Algumas análises apontam que as milícias, apesar de ilegais, são o próprio Estado, já que são compostas por agentes da lei, têm representantes e aliados entre políticos, no Poder Judiciário. Se a milícia é parte da polícia, a quem os moradores podem recorrer em sua defesa? Fica aí uma reflexão, né? Outra coisa, o termo crime de colarinho branco, que faz referência às golas das camisas sociais brancas, geralmente utilizadas por políticos e empresários, envolve alguns crimes que são assim, que dão muito prejuízo para a sociedade, né? Os crimes de sonegação de impostos, não pagar os impostos, evasão de divisas, mandar o dinheiro dos impostos para o exterior, o enriquecimento ilícito, né, que usa o dinheiro público em favor de particulares. Esses crimes, o custo desses crimes são enormes para a sociedade. Há ainda os crimes cometidos pelas grandes corporações internacionais, as grandes empresas e marcas mundiais. Elas cometem atos criminosos que afetam toda a sociedade. Consideram os danos que podem causar à sociedade como um simples cálculo de risco financeiro. Se os danos foram menores que os lucros, não há problemas para essas empresas. A violência desses crimes é menos visível, mas tem, assim, impactos sobre todo o planeta Terra. Nós vimos acontecer, 2 exemplos de desastres ambientais, como o de Mariana e Brumadinho, onde a população sofre e vai sofrer por muitos anos ainda. Aqui tem uma imagem, a devastação ambiental, econômica e social de proporções jamais antes vistas no Brasil, causada pelo rompimento das barragens de rejeitos de mineração. Nós vimos isso acontecer em Mariana e nós vimos repetir em Brumadinho. É muito triste o que esses desastres ambientais causam para o planeta. Nas atividades desta semana, atividades de mercado alternativa, atividades objetivas, número 1. Embora o Brasil não viva uma situação de guerra civil ou de atentados terroristas, a violência tem sido um dos temas mais frequentes no noticiário nacional. Uma preocupação política e um tormento para o brasileiro comum, independentemente da sua classe social, do seu nível de instrução, da sua religião ou de sua inclinação política. Vive-se atualmente um clima de medo e insegurança generalizado. Essa sensação é confirmada pelas estatísticas que revelam o aumento crescente da criminalidade e, ao lado dela, da mortalidade por violência em nosso país, sendo o jovem a vítima preferencial. Assinale a alternativa que apresenta as causas estruturais da violência nas áreas urbanas. Só marcar a alternativa correta. Número 2. O desenvolvimento da civilização e dos seus modos de produção fez aumentar o poder bélico entre os homens, generalizando no planeta a atitude de permanente violência. No mundo contemporâneo, a formação dos Estados nacionais fez dos exércitos instituições de defesa de fronteiras,
um fator estratégico de permanente disputa entre nações. Nos armamentos militares se concentra o grande potencial de destruição da humanidade. Cada Estado, em nome da autodefesa e dos interesses do cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez mais potentes e ostensivos. O uso da força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente utilizado no combate à violência e à criminalidade. Sobre violência e criminalidade no Brasil, assinale a alternativa correta. Só marcar. 3. Observe a charge. Olha, mãe, um bandido. Olha, mãe, um polícia. E agora, quem poderá nos ajudar? A charge, uma grande crítica, né? Remete a uma determinada percepção existente hoje entre estratos da população brasileira a respeito da questão da segurança pública. Com base na charge, é correto afirmar, só marcar a alternativa correta. E assim nós finalizamos o estudo do PET 3, né? Com a semana 6 a gente encerra e em breve a gente está aqui novamente com novos conteúdos. Obrigada!